Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Bom, Tudo jóia. Boa noite, gente. boa noite. Esperar mais uns minutinhos, tá bom? Pra gente ver se o pessoal chega para começar. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? E aí, pessoal, como que tá o trabalho? Vamos começar conversando através do trabalho, porque daí, conforme o pessoal for entrando, eu não entro ainda na aula. Quem quer falar primeiro? Professor, eu só estou passando o croquis novo para o computador para poder mostrar para a senhora. Tá? Aí eu fiz um sketch dele, Certo. mas o que eu queria fazer não está dando certo. Por quê? Porque eu queria fazer a parte de cima, cobertura em balanço, uma parte em balanço, né? Ela era toda arredondada, mas a parte da frente projetada e não estou conseguindo projetar nem a frente nem o fundo. Não fecha, tá um saco. O que não fecha? O volume, a planta, a implantação? O volume. A planta, tudo cabe, mas No volume, não? não. Vou conectar meu fone aqui. Vai ficar melhor.
Só enviar. Só enviar para o computador, daí cadê? É, no grão. Quem mais quer falar enquanto isso? Oi, professor. Oi. Então, eu não consegui, né, estar aqui na semana passada. Sim. Então, eu tô morando na roça agora e acabou a energia aqui. Isso acontece às vezes aqui. É normal, pior que acontece mesmo. Então, Eu não moro eu na fiz. roça e já acontece. Aqui é mais frequente. Aqui toda semana acaba a luz. É, né? Mas assim, acaba e volta logo. Graças a Deus. Uhum. Eu fiz um croquis aqui também no 3ds Max. Eu não estava conseguindo muito desenhar. Uhum. Eu acabei fazendo pelo Max. Se eu puder compartilhar a tela. Claro, pode sim. Ok. Por Eu favor. entrei 2 vezes aí, não sei se dá pra perceber, né? É, eu vi, entrou, saiu, entrou de novo, mas não tem problema. Não, um tá o meu computador. Porque Tá. no Para computador você poder. Uhum. eu não tenho microfone no computador. Ah, entendi. Tá entrando. Entrou. Oi? Uhum. Então, professora, minha ideia que eu estava tendo aqui, principal, era usar um pouco da arte deco, que aqui em Pinda tem bastante, né? Só que Uhum. tentar dar uma modernizada nela com aços e vidros, Certo. principalmente aqui na fachada. Aí eu fiz aqui rápido para mostrar mesmo hoje, mas a ideia é mais ou menos essa. Tem aquelas Essa parte curva é brise? Isso, essa daqui Tá. tá de lado. É mais por efeito visual do que por sol mesmo. Certo. Aí a parte aqui de desembarque vai ficar Tá. aqui, o ônibus vai chegar por aqui. A preferência é para desembarcar nessa. Mas Uhum. se ao verde chegar 2 ao mesmo tempo, tem 2 aqui. Aqui eu Certo. vou pôr tudo certinho ainda, plataforma elevada e tal. O outro lado, que vai ficar meio vazio, eu estou estudando alguma coisa para fazer aqui. Certo. Essa parte aqui de trás, eu quero fazer um estacionamento. Deixa eu... Uhum. negócio aqui. Eu ainda não coloquei nada aqui dentro, ó. Mas Certo. Não tem problema, só tá dimensionado, né? isso. Aqui nessa parte vai ficar os comércios. Uhum. Então, essa partezinha aqui, eu quero que seja um estacionamento mesmo para as pessoas, para os funcionários, entendeu? Tá, poder Aí eu utilizar. vou... Isso, eu vou cobrir eles ainda. O seu A terreno é esse plataforma, retângulo ou é maior que isso? Só para eu entender. ela é maior, ela é bem Ah, maior, tá, você. tá, tá. Vai ocupar bem pouco do espaço. O resto eu vou fazer paisagismo, vou fazer pontos de táxi, Ok. ciclovias, e aí vai. Os ônibus, então, vai entrar por aqui, vai Uhum. estacionar aqui, né, para dar ré, e eles vão sair por aqui, ó. Eles não vão voltar aqui para onde Ok. entraram, não, eles vão sair aqui. Uhum. A avenida, ela vai passar vindo daqui, Uhum. entrando, Tá continua aqui. continuando. Tá. Ela acaba passando aqui em cima. Uhum. Outra ideia que eu tive também a parte lá de dentro está com o pé direito duplo. Certo. Menos a... Deixa eu sair aqui de novo rapidinho. Menos essa parte aqui, que vai ser o saguão de espera e um segundo andar para a parte administrativa. E Certo. também vai poder sair por essa portinha aqui que eu coloquei. Eu vou ir lá do outro lado, para eu ver melhor. Lá, para aquela porta ali. E aqui em Uhum. cima pretendo colocar algumas mesas, algum comércio aqui também, como vai ser alto, né? Aqui em cima pode ter outros comércios. Certo. Ou até mesmo bares, restaurantes, né? Para ficar Uhum. legal. Aqui a plataforma, A eu sua coloquei. estrutura é de concreto? Então, é metal e vidro a fachada e essa parte aqui, ó. Tá.
A parte aqui eu coloquei concreto porque são as partes fechadas, né? Eu acho que não daria muito certo, porque como aqui vai ser o comércio, só que lá por dentro, eu acharia Então, mas estranho a ficar estrutura, mas você vai mesclar a estrutura, então? isso. Eu digo, os pilares vão ser mesclados? Vai ser parte Não, concreto, parte metálico? não. Os pilares mesmo vai ser só metal, só a parte metálica. Ah, tá, tudo metálico. O Ok. concreto aqui, o concreto não vai ser as paredes. As paredes vão ser paredes de Alvenaria vedação, ok. Mas os pilares são todos metálicos. E a cobertura, o que todos você metálicos. pensou? Então, eu estava pensando no concreto mesmo, para ele ser maleável, para dar para fazer essas coisinhas assim, ó. Eu ainda não fiz tudo que eu queria, eu pretendo fazer umas outras esculturinhas de cor para Que é colocar. para copiar o Art Deco. Isso, tá vendo? Uhum. Aqui eu acho que eu vou deixar um pouco maior e colocar alguma coisa também. Então, só que parte você vai precisar criar uma platibanda, alguma coisa aí, né? Porque, assim, Sim, a laje retona não tem como a gente fazer. Eu sei que nós nem estamos nesse ponto ainda de projeto. Só estou comentando, já que você evoluiu tanto na volumetria, é só um comentário. sim, sim. Isso que eu ia acabar de dizer agora. Que Não tá aqui em cima certo. eu ainda vou aumentar, vou colocar o telhado ainda, fazer a Você parte do conhece uma alvenado. estrutura de cobertura chamada Rolon? Não conheço isso aí. Vou até Não, marcar aqui. não Rolou? conhece? Deixa eu Não ver se eu conheço. consigo mostrar para vocês. Você já deve ter entrado na Leroy Merlin alguma vez. Já. Lá, toda a cobertura é Rolon. Eu vou mostrar para vocês aqui um. Acho que tem Professor, até. deixa eu só atrapalhar vocês dois rapidinho. Qual que Sim. é. Sabe qual que é o material que foi usado Parque Aquático da Olimpíada, que é de Londres, que é translúcido. Ele é uma pele, ele não é Puxa, casca de não ovo. sei. Eu não me A Ana, lembro. a Ana tinha falado para mim, eu não consigo lembrar. Teria que procurar, não sei. Conrado, não me lembro. Continua falando, Lucas, daí depois eu vou compartilhar a tela para mostrar a cobertura Rolon para você, porque eu acho que talvez encaixe bem aí nesse espaço que você imagina. Você pode fazer toda uma platibanda com um beiral de laje, alguma coisa assim, e depois entrar com o Rolon, mas continua. Ok. A minha maior dúvida era com os pilares daqui, ó, da cobertura. Não sei se dá para Certo? perceber aí. Aqui é a cobertura da Sim, garagem aham, sim. de ônibus. Eu coloquei um pilar, os pilares aqui são esses. Uhum. Eu Qual é o coloquei vão? um aqui, outro aqui. E daqui até aqui. O vão, deixa eu medir aqui certinho que eu esqueci o vão. Eu tinha medido mais ou menos, né? Lá, daria 33 metros. É bastante coisa, né? Então, era o que eu tava com medo de ser muito. Mas você não pode botar um aí no meio, ele não vai atrapalhar. É isso que eu ia perguntar. Um aqui pelo meio atrapalharia? Não. Quer ver? Coloca. E só que do lado de baixo você tem que deixar a malha. Ou seja, os pilares têm que bater. Porque a estrutura não funciona dessa forma, do jeito que tá. Sim, daí ficaria aqui mais ou menos. Posiciona ele de uma forma que não atrapalhe essa vaga, né? Sim, Aí você traz todos para esse alinhamento, e alinharia entendeu? todos aqui. Sim, Todos entendi. aí. E aí, para a parte de baixo, você cria esses mesmos vãos. Onde você tem é caixilho que você tem aqui para baixo, né? Como assim a parte de baixo aqui? Esses pilares que estão para dentro, onde é a alvenaria, Assim, aqui. esse alinhamento, isso, ele precisa manter o mesmo eixo dos pilares que você está colocando lá de fora. Lá de fora. Ó, tá Tá. vendo? Esses Ele tá daqui com esses desalinhado. daqui. Isso, Tem ele que tem ser que a estar mesma todo direção, alinhado. né? Sim, Ele vai criar sim, uma malha. É isso que a gente chama de malha, entendeu? eu acabei alinhando ele com a parte de baixo. Aqui. Então, mas aí você Mas vai sim, alinhar tudo. Você vai ter que já, alinhar tudo. já Por entendi, isso que já a coloquei gente ele melhor. parte, por isso que é importante partir da malha estrutural. Então, como aí no terminal a malha é mais difícil porque tem as vagas de ônibus, a gente parte daí para baixo, entendeu?
Agora, se você quiser, por exemplo, olhando o seu desenho aqui, eu vejo que você tem um pilar aí na ponta do prédio, né? Onde fecha a alvenaria. Aqui? Aí, isso. Se você quiser manter essa direção, talvez seja melhor você fazer o contrário, arrastar as vagas para encaixar nessa modulação que está embaixo. Para encaixar aqui, né? Isso. Só que eu tiraria. Tá vendo que você tem um vão grande desse pilar para. Na minha tela eu vejo à esquerda, você tem um vão grande. Depois você tem vãos muito pequenos. Eu eliminaria esses do meio, deixaria 3 grandes vãos. Ah, sim, entendi. Esse daqui do meio. Para tentar alinhar com as vagas de ônibus, dá certinho. Nem que Sim, você o vão não ajuste um ficaria muito pouco grande, essa né? vaga. Nem que você ajuste um pouco a vaga. Mas eu colocaria Sim, só arrasta pra aqui. 3. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 nesse espaço aí, onde é fechada essa alvenaria. Eu colocaria só 3, tiraria 2, que não precisa de tudo isso, se é metálico. Sim, Isso. Perfeito. Aí talvez você consiga alinhar para a vaga encaixar aí. sim, eu acho que dá. Alinhar essa parte com essa daqui. Isso, E essa exatamente. parte com essa daqui. Depois é só Isso, ajustar os tamanhos que eles encaixam. isso aí. Porque aí eu acho que você consegue ter uma modulação mais coesa, entendeu? Entendi, professor. Aqui nessa parte, A mesma coisa. a mesma coisa. Eu estava Você- pensando em deixar para efeito de estética. Não, se você quiser Para deixar ele por ficar assim. estética, você pode, mas Só ele essa parte precisa principal. casar. Volta lá para eu ver a planta. Ah, tudo bem, ele está casando os eixos. Quer dizer, mais ou menos, né? Você precisa fazer casar o eixo do pilar de cima com o de baixo. Sim, Ou então, eu você faço mexe no de casar cima, Você pode esse com mexer no de esse. cima, se você quiser. Exatamente. Se você quiser manter, já que você já estudou o caixilho nesse trecho, e você quiser manter essa modulação onde está o caixilho, você move em cima e deixa ele batendo. Porque aí você desenha todas as linhas de eixo de pilar para eles conversarem, entendeu? Esses Entendi. são os estruturais. Os de eixo são os estruturais. Os outros vão ser estéticos, né? Isso mesmo. Aí eu Tá? tenho que indicar depois, né? Qual que é o estrutural e qual não. Na realidade, a gente indica através dos eixos. A hora que a gente loca os eixos na estrutura, a gente já sabe o que é pilar estrutural e o que é pilar estético, entendeu? Entendi. Tá? Então, Deixa deixa eu eu te fazer. compartilhar com vocês o Rolon. Só que você tem que parar de compartilhar sua tela. Tá ok, deixa eu achar aqui. Pronto. Foi? Vou compartilhar aqui. Ó. É esse o tipo de estrutura, mas é muito interessante, ó. Tá mostrando como é a montagem, né? Sim, bem legal. Isso você acha detalhes bem técnicos de projeto, é fácil de achar na internet. A própria fabricante coloca. Aí são vários perfis, ó, que são colocados de forma paralela. Vou correr um pouquinho. Fala pessoal, boa noite aí. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite. Ele para o final, onde mostra como é. Ah, peraí, que eu corri demais.
E aí eles vêm, ó, ele vai vir com uma manta, tá vendo? Ó, que enrola. Sim. Tem uma visão no final. Não mostra Aí já nada. faz de calha, já no esquema. Ela não tem calha, na verdade. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó, tem uma Ela montagem já de... é. Ela já é toda a cobertura. Deixa eu ver se tem uma aqui. Peraí. Deixa eu correr, eu quero que vocês vejam ela inteira montada. É isso aqui, ó. A hora que eu vi Rolon, pra você querer mostrar com aquele desodorante de bolinha. Aqui é um translúcido que ele está colocando. Mas ela é essa parte aqui. Ah, bem legal. Na verdade, cara, E esse vão aí, professora, de quanto será? ele aguenta bastante, viu? Precisa entrar no fabricante para ver, porque eu não me lembro agora, Leandro. Mas Parece ele uns 10, aguenta 10 para bastante mais, hein? coisa. É bastante, o vão é bem grande. Porque essa estrutura que ele coloca, esses perfis, porque na verdade ele é estruturado assim, ó, nesse sentido, né? Aqui que é a estrutura dele mesmo. Deixa eu parei de compartilhar, né? Agora que eu vi. Então, ele é estruturado por esse perfil que parece até uma estrutura espacial, sabe? Mas é uma estrutura bem mais simples, mas vale a pena. Na verdade, eu pensei nele porque quando a gente quer fazer uma cobertura que é plana, que o objetivo nosso é fazer uma cobertura plana, é algo que tem bastante sucesso, porque ele consegue fazer praticamente plano. Então é bem interessante. Observem quando vocês entrarem nessas grandes lojas de departamento, a Leroy, todos os prédios da Leroy são com essa cobertura. Todos. O meu projeto eu vou fazer treviçado também, professor, com ACM de acabamento. Uhum. Legal. Eu acho que tá legal, viu, Lucas? Pode seguir o seu estudo. Você gosta do Art Nouveau? Oi, professora? Eu perguntei se você gosta do Art Nouveau. Essa eu lembro que eu estudei, mas eu não vi tanto quanto a Deco. Você gosta do Art Deco? Eu gosto. O Art Deco a gente usa Confesso. bastante ferro, essa é a sua ideia, sim. Sim, isso. Tá Aqui em bom. Pinda eu vejo bastante. A gente fez um estudo com a professora Lívia uma vez, que ela pediu pra gente ir olhando, né, Uhum. os tipos de prédios aqui da cidade. Prédios não, né? De casas, porque são os que mais tem, mas tem bastante de arte deco Uhum. aqui. Tá. E eu tô dando uma olhada aqui nessa Tá precisando de estrutura aí referência, de então. cobertura, achei legal. Ela é uma estrutura bem bacana, assim. Eu acho que talvez sirva para o seu projeto. Você tem que pensar se você gosta, né? Mas é uma sugestão. Não, sim, é bem bonito, eu Tá bom? gostei. Obrigado. Imagina. Quem quer falar agora do projeto? Corre, Leandro. Não, hoje o meu não tem nada para mostrar, professor. Eu não consegui desenhar, eu tive que fazer outras coisas aí, vou ficar devendo hoje. Mas não deixa para cima, em cima da hora, porque é trabalhoso, tem que fazer implantação, vai para semana que vem, hein? Essa hoje é a última aula, né, professor? Semana que vem vocês já apresentam, porque se a gente não fizer essa avaliação semana que vem, não dá tempo depois a gente correr para entregar o projeto até terminar a nossa carga horária. Eu posso mandar alguma coisa no meio da semana para você dar uma olhada? Pode mandar, me No nosso canal lá, né? manda por e-mail, né? Ah, tá. Os projetos você me manda por e-mail, mas me avisa no grupo, porque não é sempre que eu olho o e-mail. Daí, eu não vi, tá bom? Tá bom, professor, valeu. Nossa, não deu tempo de fazer mesmo. Amanhã eu vou mexer nisso. Beleza. Quem mais? Conrado quer falar? Tá bom. Deixa eu compartilhar o meu aqui só. Porque eu tenho que achar, eu tenho que abrir as fotos. Só um instante. Sem pressa. Acredito mesmo que esses objetos existem. E o senhor
Se alguém quiser mostrar antes. Alguém quer mostrar? Sim, não, talvez. Tô me organizando aqui. Eu esqueci que eu ia perguntar. Então eu vou. Vamos lá. Cadê o negócio de compartilhar aqui? Achei. Achou? Achei. Primeiro o material que eu tinha perguntado para a senhora é esse aqui. Essa cobertura. Isso aí é paramétrico, hein? Sim. O que eu tô falando é o material translúcido. Que vai por cima, né? É do Centro Aquático Olímpico de Pequim, não é de Londres, é de Da Pequim. Hadid, né? Alguém lembra qual que é esse material? É só descobrir. Era um vidro. Putz, quem apresentou esse trabalho foi a Amanda com a Letícia. Então, a Ana tinha falado para mim que não era vidro, que era como se fosse uma pele. Alguma coisa Flon, não é Teflon, porque Teflon é outra coisa. Enfim, de qualquer forma não é isso. Mas você não conseguiu achar? Você procurou? Não achei. Entrei no arquivo dele, só não entrei no site da Zaha, mas depois eu vou ver se eu acho. De qualquer forma, o Estileno tetrafluoreno, tá escrito aqui. Estileno. Estileno, deve ser tipo poliestileno, só que é um outro tipo de cobertura. Qualquer coisa. Tetrafluoretileno. Não vai caber aqui. Flúor, pronto. É tipo uma bolha de plástico, né? A Ana tinha comentado alguma coisa. Eu tinha pensado em colocar... É tipo uma manta plástica. Bom, o que eu consegui desenvolver foi isso. Mostra aí. Abriu? Abriu. Então, eu vou diminuir esses hexagonais, que eles estão com 10 metros de largura. Tá. E o que eu queria fazer? Eu queria estender aqui e estender aqui. Aumentar. O pé direito, a largura, é isso? Não, só o... Pé direito. Só a cobertura. Tá. A cobertura. Ficou da hora. Ela ia ficar um pouco em balanço. O que não tá fechando é o arco aqui. Eu não tô conseguindo modelar o arco fechando. Você modelou na onde isso aí? Isso aqui é no sketch. Mas por que você não tá conseguindo modelar? Mesma coisa. Ele não fecha. Ele não fecha o arco. Ele faz esse arco, ele faz essa lateral toda aqui, mas aqui fica aberto e lá atrás fica aberto. Você quer aumentar o pé direito, é isso? Não, não é aumentar o pé direito. Eu quero prolongar a testada. Prolongar a cobertura. Prolongar a cobertura, para ele ficar... Eu consigo abrir o outro arquivo sem ter que descompartilhar? Sketch? Consegue. Você tem que fechar, parar de compartilhar esse e abrir o sketch. Você tem que fechar onde está a parte marrom ali, você tem que traçar uma reta na vertical dos dois lados para criar um outro plano ali, daí você extruda ele. Aí você extruda, dá para fazer sim. Porque eu estava tentando fazer isso aqui. Isso é uma vista... Lateral. Entendi. Aí já é mais difícil, viu, mano? Não, mas dá. Você tem que inclinar e ir estrudando pedacinho por pedacinho, mas dá para fazer. Ou então, professor, dá para fazer aquela ferramenta lá que ele pega, extruda cortar, tudo. Né? Aí depois ele coloca um lá e subtrai um do outro, né? Mas tem que estar sólido dele, esse daí. Cria um plano e subtrai. Tá. Exato. Vale a pena você tentar, Conrado, porque eu acho que vai dar um volume bacana. Não que não esteja, já está legal. Mas aí vai ficar bem legal. Eu acho que dá uma volumetria bem diferenciada. Porque ele tá muito... Posso te dar uma outra dica? A minha esposa chamou de dominó. Ele tá muita carinha de dominó. Olhando. Se você colocar para escalar, quando você colocar você transforma ele em grupo, todo o prédio, e coloca a escala. Aí vai aparecer vários quadradinhos. Aí você pega e movimenta só os de baixo. Acho que você não vai nem precisar, vai dar pouco tempo, hein?
escala só os cantos, né? Acho que dá, hein, mano. Aí você deixa a parte de baixo menor e de cima mantém. Tá, porque eu tinha pensado nesse formato arredondado, porque até a parte de cima eu vou encher ela de vidro para não ter janela na lateral, porque janela em curva é ruim de fazer. É difícil. E aí, como as áreas administrativas, público, serviço público, elas são robustas, dá para usar a luz natural. Eu vou conseguir ter esse espaço. E eu não queria perder esse formato, mas de frente, do jeito que ele tinha ficado, ficou horroroso. É uma pecinha ficou horroroso, na verdade. Não, é uma pecinha de dominó. É que eu pensei, Lorena é uma cidade que só tem véio e véio joga dominó. Não, eu discordo. Eu não acho que tá horroroso, não. Eu acho que só precisa trabalhar alguns pontos, mas eu acho que tá um caminho bom. E aí eu gostei quando eu tava vendo alguma coisa. Eu recebi um e-mail do Museu da Manhã lá, daí eu lembrei do arco que ele tem, o formato que ele tem. Eu falei, dá pra pensar alguma coisa desse tipo. Mas daí eu fui modelar e me ferrei. Por quê? Porque não saía de jeito nenhum. Aí eu vou tentar fazer isso. Mas tá bonito esse. Eu, se fosse você mantinha essa ideia aí, tá boa. E aí eu pensei na frente e no fundo, porque no fundo é a entrada dos ônibus, eu ganho uma cobertura ali que eu não preciso estender nada, eu não faço um buraco para poder entrar. Veja só, porque o pé direito é muito alto, né? Então analise só se vai trazer proteção, porque talvez o ônibus tenha que entrar um pouco aí por dentro, não sei, né? O meu pé direito tá com 6 metros. Então, tem que cobrir bem, porque senão não. Tá pouco, podia ser mais. Eu tinha feito com 8. Porque. Não é que tá pouco, né? Na verdade, para o ônibus Mete é 10 metrão, porra. Mas pode ser mais. Mas 10 metros não vai ficar muito alto para a região? Porque são só sobrados próximos. Não, eu acho que não é que 6 está pouco, porque um ônibus não tem nem 3 metros de altura. O que eu acho é que acho que você tem que pensar se você vai ter mezanino, se você vai ter algum tipo de outra ocupação. Para cima, não. Eu consegui encaixar tudo embaixo. Então, eu não sei se precisa aumentar mais que 6 metros, não. Porque eu consigo, em necessidade, usar toda a parte que seria o início do segundo andar para a parte técnica, para ar-condicionado, uns posicionamentos. Por isso que eu pensei que também fazer uma lanchonete com 6 metros de altura, 8 metros de altura de pé direito é ridículo. Não, Fica muito feio, porque ela é comprida. Com certeza. E como é que eu coloco pilares, colunas e vigas nesse troço? Na realidade, é um pouco... Mostra o 3D de novo, por favor, se você puder. Tá, vou ter que fechar aqui rapidinho. Cadê? Eu não acredito que eu fechei. Mas não é possível. Então, na realidade, essa estrutura é um pouco diferente, né? Não que ela não vá ter. Você pode ter pilar por dentro e ela ser uma estrutura de casca. Você pode ter uma estrutura que seja toda metálica e encapada. Então, precisa ver o que você quer. Oi? Mais robusta, né? Precisa entender o que você quer, né? Porque pode ser até como se fosse uma viga quase um C, assim, treliçado. Dá para estruturar de várias formas. É claro que eu não sou uma especialista em estrutura, tá? Mas só para a gente ter uma referência de desenho. O material dela é... Poxa, eu abri e não estava mostrando aqui por quê? Ué, cadê? Professora, só atrapalhando aí rapidinho. Eu mandei no grupo imagens dos prédios que eu peguei, mais ou menos como referência para fazer o meu projeto. Legal. Eu vou abrir aqui que eu tô com o WhatsApp fechado. Então, material.
pré-moldado. Então é concreto. É concreto. E madeira para parte do acabamento. Eu tinha pensado em fazer toda a estrutura. Então, na verdade, isso é uma própria estrutura. Quanto que você pôs de espessura aí nessa parede? 50. Tudo bem, mas aí no meio você vai ter que ter alguma estrutura. Ele não vai se sustentar esse vão. Quanto tem de vão? Ah, sim. Ele tá com 48 metros. Não, então, aí você vai ter que criar alguma coisa aqui central. Eu tenho a minha Eu acho que pelo menos 2 linhas de pilares, eu imagino. 2 ou 3, precisa analisar o vão. Eu tenho aqui, nas 2 extremidades, eu tenho serviços, eu tenho administração, e centralizado eu tenho lanchonete, algumas outras coisas que de repente eu posso usar a estrutura dela para jogar o pilar dentro. Então, pensa nisso, cria as suas linhas de pilar. Na extremidade, isso é a própria casca, é como se fosse uma casca de concreto, mas você precisa estruturar esse vão interno. Assim, a minha preocupação é realmente essa, porque eu achei uns 50 centímetros para dar o volume bacana, eu achei que ela aguentaria. Até porque eu tenho as paredes do resto ainda. Isso é possível fazer sim. Tá. Mas você precisa estruturar o centro. Eu tenho bem centralizado toda essa parte de... Eu anotei em algum lugar, mas era lanchonete, acho que lojinha, lotérica. Ela é ela é no comprimento, na profundidade. Então eu acho que dá para usar ela. Tenta jogar esses eixos estruturais depois e ver o que acontece. Eu vou jogar. Porque assim, o que eu tô tentando trabalhar com vocês é um pouco o inverso do que a gente faz quando cria residência, outro tipo de projeto. Normalmente a gente faz todas as alvenarias, depois a gente lança estrutura. Mas aqui o meu objetivo é que vocês pensem no racionalismo da estrutura e a partir da alocação desses pilares você desenvolva se o ambiente vai abraçar o pilar, se ele vai esconder o pilar, porque o pilar ele pode estar no eixo da alvenaria, ou seja, a alvenaria encostar no pilar, mas o pilar também pode estar para dentro ou para fora dela. A gente vê muito isso na arquitetura moderna, em que eles fecham com um caixilho de vidro e deixam o pilar para dentro ou para fora. Entendi. Então, por isso que eu peço para que vocês lancem a malha estrutural primeiro. Pensem nela. Tá. E aí, Conrado, pensa nos acessos, nas paradas dos ônibus, como que vai funcionar, para que não atrapalhe, né, essa estrutura. Sim, tá. Aí eu vou tentar usar o exemplo do projeto do Lucas. Tentar ir alinhando tudo e aí eu alinho as vagas depois que eu fizer ela, porque o ônibus vai entrar nesse módulo, aí vai ser tudo, vai ser a parada de ônibus, tudo. Tudo. Ele vai entrar porque eu tenho o fundo, eu tenho frente e fundo dele para a rua. Ok. Só que eu não quero que ele entre na parte de trás e saia pela parte da frente, que é uma rua um pouco menor, é mais residencial, a outra é uma avenidinha. Só que eu tenho, se não me engano, 15 metros de largura na saída atrás. Então eu consigo fazer o acesso e a saída ali. Ele entraria aqui, pararia desse lado, são 3 vagas, se não me engano, e depois tem mais algumas vagas para cá. Eu não sei se essa ideia de entrada e saída, ele entrar, parar, descer, sair, entrar na outra vaga para as pessoas acessarem, se isso vale a pena. Eu não entendo esse negócio em uma rodoviária, as vagas de entrada e de saída, que geralmente ele para, o pessoal desce ali e sobe ali mesmo. Depende. Tem lugares que sim, tem lugares que não. Tem lugares que a proposta quando eu expliquei um pouco dos acessos, a proposta era que fosse separado para exatamente a pessoa que tiver. Você está dentro do ônibus, você chega, você desce muito rapidamente. Sim. O que acontece hoje é que você tem um fluxo, né? Fica aquele monte de gente esperando o pessoal descer na mesma plataforma, todo mundo misturado, né? Então não teria problema essa situação dele entrar numa vaga, deixar o pessoal sair e entrar em outro pro pessoal subir? Eu tenho área para manobra.
Não tem problema, mas assim, se for uma vaga do lado da outra, não faz muito sentido, entendeu? Sim. Isso se fosse, por exemplo, do Lucas que a gente viu, são lugares separados. De um lado é o embarque, do outro lado é o desembarque. Aqui eu não consigo, por causa da largura do terreno, eu não consigo criar isso. Não, então, aí você pensa, se for para embarcar e desembarcar na mesma plataforma, você estuda uma forma de fazer isso. Ok. Professora, eu tenho uma dúvida com relação a isso aí também. Então, posso perguntar aí, Conrado, rapidinho? Pode, a minha parte já foi. Obrigado, professor. A meu ali no centro, né? Então, assim, para evitar esse problema, né, de todo mundo que desce, né? Estava até no fluxograma lá, que eu vou dividir mesmo, desembarque e embarque. Só que daí quando o ônibus chega em embarque, depois ele vai ter que dar uma resinha, vai um pouquinho para frente e encosta na vaga para embarque. Isso aí vai ter que ter, não tem jeito. Mas acho que tudo bem. A gente compensa muito mais do que desembarcar e embarcar na mesma vaga, né? Tá bom. Sem problemas. Quem quer falar agora? Vou no banheiro e já volto e falo do meu. Então, não era isso que ela queria saber. Jéssica, quem mais tá aí? Falar do banheiro mesmo, não tem problema. Delfonso. Alguém quer falar? Professora, o meu não tá aqui comigo. Não tem como mostrar também. Mas Pois é, né? Vai vendo. Esse probleminha, daí a gente não consegue. Mas eu mando para a senhora essa semana. Que daí eu já decidi como que eu queria fazer a volumetria dele lá. Daí eu decidi que eu vou fazer em aço. E tô vendo onde que eu vou posicionar certinho lá os pilares, né? Para poder começar, é o que a senhora falou, encaixando ele para ver se eu vou ter que esconder, se vai ficar aparecendo, se não vai. Então, para o restante, né? Eu tenho a ideia da... Não, tô sim. Eu tenho a ideia da volumetria ali para baio, que pega o restante, para encaixar com aquilo, né? Da parte onde entram os ônibus. Aí tô tentando alinhar uma coisa com a outra, mas tá saindo sim. Essa semana eu mando para a senhora, tá? Desenvolvimento. Tá bom. Beleza. Eu tô aproveitando as dicas aqui que a senhora tá falando, eu tô anotando. A gente vai aprendendo com o trabalho de todo mundo, né? Sim. Quais são os pontos para entrega? Os pontos para entrega... Então, a professora acho que passou Eu passei, mas eu vou projetar aqui de novo, para não ter dúvida. Vamos lá. Se foi o que o Lucas me passou, eu acho que eu já tenho, então. Tá vendo? Lucas? Depois fala que eu só relaxo. Filha, a cabeça virou um pudim. Peraí. Vamos tirar um print. Já passei um monte aí já. Só não sei se tá no meio, mas já te passei alguns. Então. Eu mandei no grupo lá também. Tá cafuso. Vou abrir aqui para não ter dúvida. Faz impressão e cola na geladeira, Conrado. Eu faço isso e eu perco. Aí é difícil. Não, tem que tirar todos os ímãs e tirar as coisas da geladeira. Daí na volta sempre falta alguma coisa. Tá. Geralmente é uma folha gigantesca. Ai, meu pai do céu. Peraí, gente. Tô abrindo aqui e já vou compartilhar para ver se é o mesmo que vocês têm. Professor, eu também hoje não tenho nada para apresentar. Só estou prestando atenção. Só está prestando atenção? Mas está evoluindo ou não? Estou sim. Tá tudo na cabeça? Olha lá, hein? Não pode me enganar, hein? Não, estou saindo. Ô, Neto, tá tudo na cabeça? Eu tô no banheiro. Se tiver tudo na cabeça, eu tô fazendo escola. Peraí, que eu tô abrindo aqui, gente. Vamos lá. Devagar, mas vai, ó. Vou compartilhar com vocês. Entrou? Meu pai. Desenvolver o partido arquitetônico. Partido através de um croquis, tá? Desenvolver uma implantação baseada no fluxograma com áreas, ou seja, vocês vão, baseado naquelas áreas que vocês calcularam de fluxograma, vocês sabem o tamanho que vai ter cada setor. Baseado no tamanho... Baixa, Oi? Seria a planta baixa?
Não é bem uma planta baixa, Leandro, porque ainda não é uma planta. Ainda não é uma planta porque você não vai ter as alvenarias, você não vai ter as áreas todas subdivididas, né? Você só vai ter os setores que podem ser demarcados com uma linha só, não precisa nem ter demarcado a alvenaria entre eles. Tá. Né? Mas você já vai ter a implantação, então você vai ter o terreno, a ocupação do que é coberto dentro do terreno, onde é a entrada, onde é a saída dos ônibus, onde é a entrada de pedestre, onde é a saída de pedestre, e previamente o lançamento estrutural. Então, a malha estrutural com os pilares. Onde estão os pilares? Lembrando que tem que atender o TO e o CA da zona de uso, né? Que vocês já levantaram essas informações quando vocês fizeram o levantamento do terreno, tá? Então, na verdade, assim, o mais difícil não é o desenho em si que vocês vão apresentar, porque o desenho é um desenho simplificado ainda, porque não vai ter desenho de planta ainda, né? Mas o mais difícil é vocês chegarem a ideia da ocupação. Então, qual é o formato, como é o partido, qual a forma, qual o partido que eu usei, se é o fluxo, se é a forma, se é alguma condicionante, para eu poder entender e evoluir. Se vocês não fizerem isso, não tem nem como começar a fazer planta. Isso vai ser o início da planta. Uma vez feito isso, gente, a planta se torna super fácil. Porque depois é só uma divisão de áreas, entendeu? Você só pega, o setor administrativo está aqui, agora como que eu quero? 3 salas, 4 salas, onde que entra, onde sai, tudo se torna mais fácil. Ok? Professor, mas não estou entendendo só um negócio de prazo. Isso daí é para entregar agora semana que vem? Semana que vem. Lembra que eu entreguei para vocês semana passada, eu dei uma aula explicando. Mas daí não é o trabalho completo? Você quiser para entregar com tudo, com render, com planta e tal. Não. O trabalho completo é no final do semestre. Nós estamos na avaliação do primeiro bimestre ainda, Leandro. Ah, tá. Nossa, então suave, então, tranquilo. Essa é a avaliação do primeiro bimestre. Aí, em cima dessa avaliação, eu vou comentar. Aí sim, aí a gente vai começar a desenhar planta, corte e elevação 3D. Ah, entendeu? Beleza, então. Não. Eu já vou fazer já direto já, depois eu coloco os cortes só e pronto. Beleza? Beleza, valeu, professor. Acho que ninguém vai apresentar mais hoje. Eu queria mostrar para vocês, a aula de hoje não é muito longa, falar um pouquinho, que acho que algumas coisas vai ajudar vocês, inclusive, do que eu vou falar hoje, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Ficar maiorzinho. Aí. Peraí. Eu vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo? Agora sim. Sim. Ok, aqui está marcado encontro 11. Semana passada eu dei encontro 8, que foi o último encontro da sessão da unidade 2. Eu optei por trocar um pouco de ordem o encontro, em vez de dar o 9 hoje, dar o 11, porque eu acho que o assunto do 11 é mais propício para ajudar vocês a terminarem esse desenvolvimento desse trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala de parâmetros funcionais, né? Eu sei que talvez vocês já tenham ouvido falar bastante disso, mas é só uma relembrada e como usar essa questão de parâmetro funcional para talvez a gente definir um partido arquitetônico ou melhorar a nossa implantação de projeto. Então, quando a gente fala em parâmetro funcional, a gente está falando de 3 grandes aspectos. Ventilação, que nesse caso de terminal a gente sabe que é super importante. Insolação, que traz um conforto térmico, se eu penso na insolação. E a circulação, que também nesse caso é de extrema importância, porque nós estamos fazendo um projeto em que tem diversos fluxos, ou seja, fluxo de pedestre, fluxo de veículos, de ônibus, então que eu preciso realmente pensar nisso também. Então, falando um pouquinho sobre ventilação, né, a gente sabe que ventilação, ela resulta da diferença de pressão entre um lugar que é mais frio e um lugar que é mais quente. Ela é desempenhada a partir do vento, né?
Então, aqui tem um desenho em que eu tenho uma entrada de ar em cima, uma entrada de ar embaixo e uma circulação proporcionada por um vento que entra, né? A gente sabe, eu vou chegar mais um pouquinho, mas é importante eu pensar que esse ambiente precisa ter uma circulação natural, né? Se a gente pensar em uma circulação só por exaustão dentro do terminal rodoviário, não é bom, porque eu teria que ter muita máquina funcionando para que ficasse confortável. Falando ainda de ventilação, a gente sabe que o ar aquecido, ele se expande, fica mais leve e ele tende a subir, enquanto o ar frio, né, que é o ar que entra no ambiente, ele é mais denso, mais pesado e acaba ocupando o lugar do ar quente. E com isso a gente tem, aqui é um túnel de vento, uma simulação nessa imagem, então com isso a gente tem uma zona ou seja, um movimento do ar devido às alterações de pressão dentro do ambiente. Então, o que acontece é exatamente isso. A gente entra com ar frio, que sempre entra mais por baixo, o ar frio, e ele sai por cima, porque o ar quente tende a subir. Então, no nosso caso, que é um clima tropical, que eu preciso resfriar o ambiente, eu tenho que pensar em posicionar as minhas aberturas onde entra o vento, para que entre e saia pelo lado contrário. Essa é a melhor opção de ventilação, que a gente chama de zona de alta e baixa pressão. Quando eu estudo essa ventilação, necessariamente eu preciso entender um pouco sobre vento, né? Não entender a fundo, mas um pouco. No caso do Brasil, a gente sabe que o vento mais predominante, e predominante em todas as épocas do ano, é a massa que sai do Amazonas e aqui na nossa região chega em São Paulo. E ele é o vento noroeste, que é de agosto e outubro. Então, de agosto a outubro funciona o vento noroeste. Mas se a gente pensar, de agosto a outubro não é o período mais quente da nossa região, né? Então, esse vento predomina nesses meses que são os meses mais frios. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não abrir demais para o noroeste, porque pode ser que fique desconfortável de agosto a outubro. A gente também tem alguns outros ventos que são outras massas de ar. No caso daqui, o que a gente pode considerar, né? A gente precisa de uma ventilação natural para permitir com que o ar entre e saia sem necessidade de exaustão, até porque isso é um recurso natural, é gratuito e é renovável. Então, quando a gente fala da nossa responsabilidade como arquiteto de pensar sustentável, né? Pensar no meio ambiente, a gente também tem que pensar nessa situação. A ventilação natural renova o ambiente, traz conforto térmico no verão e traz também higiene e salubridade para o ambiente. Então, se eu tenho uma ventilação, então nós estamos aqui todo mundo guardado em casa porque a gente está em Covid, né? No problema do Covid. Quer dizer, se a gente pensar, eu às vezes fico pensando assim, como é que a gente vai voltar com aula nos nossos laboratórios, se não tem uma ventilação natural, né? Então, assim, a ventilação natural é muito importante, porque ela traz esse conforto também, conforto de higiene, né? De saúde. Reduz os gastos energéticos, diminui o uso com ar-condicionado. Então, tudo isso é importante a gente avaliar quando a gente fala de ventilação. Como que a gente orienta a construção de acordo com a ventilação? Eu tenho alguns elementos, como a vegetação, que podem me ajudar ou atrapalhar no caso da minha ventilação, depende do que eu quero. Então, aqui tem um exemplo, né? Que eu tenho um vento entrando 100% pela minha janela, trazendo talvez muito frio, porque esse local não precisaria de uma ventilação tão intensa. Eu não consigo filtrar quase nada. Então, o ambiente, como está alinhado uma janela com outra, ele entra e sai e traz um desconforto térmico. Nesse caso, se eu instalasse uma barreira vegetal, ele ia filtrar o vento. Isso aqui a gente está falando daquele vento noroeste, que é ou o vento do sudeste, que são ventos frios. Então, quando ele entra, ele acaba diminuindo a barreira vegetal, diminui a intenção do vento
proporciona ainda uma ventilação do ambiente, mas ela reduz esse desconforto térmico. E quando eu tenho construções, ali a gente estava falando de barreira vegetal, que pode ser boa ou ruim, depende do que eu quero para o projeto, né? E quando eu falo em construções, então aqui é uma vista de planta, tá? Eu tenho aqui uma construção que é mais alta e aqui uma construção que é menor, e o vento vem nesse sentido e ele dissipa, né? A construção mais alta não deixa ele encostar aqui. Mas se essa construção for em pilotis, o vento consegue passar por baixo. Então, a gente também precisa entender um pouco isso. Se eu ergo todo o meu prédio e não tenho nenhuma proteção, será que é bom? Que vento que sopra no sentido do meu pilotis para que eu traga o conforto térmico para a população? Ó, aqui tem um outro, né? Que é a questão da velocidade do vento, que ela é reduzida conforme as alturas das edificações, mas a gente sabe que situações como essas daqui, em que eu tenho uma via, criando um corredor de prédios, o vento corre, que é às vezes até insuportável. Eu me lembro bem quando eu trabalhava em São Paulo, e eu subia a Teodoro Sampaio para ir para o escritório onde eu trabalhava, e o vento ali canalizava que no inverno era insuportável. Eu ia com um monte de casaco, cachecol, porque acontecia exatamente isso, de as construções se tornarem obstrução para o vento vazar e virar um corredor de ar. Então, a senhora usou esses slides do semestre passado, não usou? Usei alguns deles, sim. Muito bom. Então, aqui, por exemplo, né? Quando eu quero garantir a melhor ventilação, então vamos dizer, eu tenho um problema de calor, que é a maior parte dos problemas nossos aqui da região, e eu quero ganhar a posição do vento para favorecer. Eu abro a maior lateral, né? Então, se eu abro uma lateral pequena, eu circulo menos ar do que se eu abro a minha grande lateral. Então, é pensar um pouco na posição da construção em relação ao vento predominante. Orientação da construção. Na região tropical, o vento predominante é esse aqui, é o Nordeste. O vento Nordeste, para a nossa região, ele acontece o tempo todo. Então, essa figurinha que eu coloquei aqui, se eu visse de cima, eu estaria nessa posição aqui, para predominar o vento Nordeste. Gente, parece que, mas eu sempre vou rotacionar, depende do que você quer. A gente tem grandes arquitetos que pensam muito no vento, e esse parâmetro é o parâmetro de partido arquitetônico, e por isso eles transformam o que eles precisarem para favorecer a entrada de ventilação. Peraí, que eu pulei para o último sem querer. Opa, peraí, deixa eu avançar. Apertei errado aqui. Aqui. Quando a gente fala também em ventilação, né? A gente sabe que aqui tem um quadradinho só para a gente ver. As cidades em azuis são as que têm necessidade de ventilação natural em mais que 50% das horas do ano. Ou seja, são cidades que são mais quentes, né? E em amarelo são ventilações que só precisam no verão. 50% das horas do período. São Paulo está aqui, mas o Vale do Paraíba não se enquadra muito como São Paulo, né? Porque é bem mais quente que São Paulo, tá? Talvez esteja mais próximo do Rio de Janeiro aqui do que de São Paulo. Aqui a Rosa dos Ventos, vocês devem conhecer isso aqui. Isso aqui foi gerado por um programa chamado SOAR. Ele é gratuito, feito por uns alunos da USP, não sei se vocês conhecem ou não. Mas ele é bem interessante, mas é só para vocês verem isso que eu falei da posição do vento, né? Então, aqui são 2 períodos, né? 2 períodos diversos, mas você vê aqui que tem uma variação de vento, então a gente não tem, os ventos não são predominantes o ano todo, mas o Nordeste sempre existe, ó. O Norte e o Nordeste são ventos que sempre vão acontecer. Então, por isso que a gente normalmente analisa o vento gerado pelo Nordeste.
Aqui, voltando a falar um pouco do uso da vegetação, a gente tem algumas situações, né? Então, copas altas são melhores para sombrear o sol. Indesejável no verão, porque e para facilitar o acesso à edificação. Então, quando eu tenho copas altas, às vezes eu quero gerar uma sombra. Mas a copa alta faz isso aqui, da figurinha aqui embaixo, né? Ela não protege do vento. Porque se ela é muito alta, a árvore, o vento passa direto. Então, se é muito calor e eu quero ter sombreamento, talvez é legal eu ter copa alta, porque daí não prejudica a circulação do vento. Então, aqui é para a gente analisar a implantação da mesma casinha, só com situações diferentes de paisagismo, né? Então, nessa primeira situação, ele cria uma bolsa aqui, ó. Todo vento vem e junta aqui, cria aquele corredor de vento, junta aqui na residência. Essa daqui já dissipa, porque eu tenho uma bolsa de ar aqui, ó. Então, ele entra, mas esse vento que entra aqui, meio que ele fica preso, ele também não circula muito. E já essa daqui que eu tenho nas laterais, o vento vem, mas ele passa, ele consegue escapar. O que mais? Tipos de ventilação que eu posso usar no caso do meu terminal rodoviário ou de qualquer outro projeto. Eu tenho a ventilação cruzada e eu tenho a ventilação por efeito chaminé. Posso usar as duas no meu projeto juntas? Posso usar as duas. Então, exemplos, né? O efeito chaminé é assim que eu tenho aberturas embaixo, que permitem entrar o ar frio, e aberturas em cima, que permitem sair o ar quente. Isso cria a convecção, corrente de convecção. Eu posso ter, de ventilação chaminé, eu posso ter lanterninha, sheds e aberturas zenitais. Então, eu posso ter clarabóias, desde que elas sejam vazadas, elas permitem a iluminação, mas também permitem a ventilação. Eu posso ter os sheds, que são essas inclinações, que são melhores entre 24 e 32 graus sul. Essa é a inclinação disso aqui, virado para o sul e com essa inclinação de 24 a 32. E eu posso ter a chaminé, né? Que a chaminé é aquele que no primeiro desenho que sai por aqui, o vento. O lanterninho são chaminés com iluminação, né? Então, quando eu tenho iluminação, a gente chama de lanterninho. Quando a gente fala em pé direito elevado, a gente sabe que isso favorece a ventilação por efeito chaminé. Então, é por isso que a gente tinha muito antigamente, as catedrais, as igrejas, elas sempre tinham ventilações altas. E isso favorecia o efeito chaminé. Então, essas cúpulas sempre tinham ventilação e isso facilitava a saída do ar quente. Falando um pouco da aplicação desse efeito chaminé em projetos modernos, né? Então, aqui a gente tem um projeto do Norman Foster, que é para o novo parlamento alemão hashtag, na verdade, em alemão, né? E essa é uma cúpula de vidro, e através dessa cúpula é gerado um efeito chaminé. Como que é feito esse efeito chaminé? A gente tem tá vendo aqui tem um resfriamento através de água mesmo. Esse ar, ele entra por esse grande pilar metálico aqui, né? E ele então refresca o ambiente ao mesmo tempo em que o ar quente entra por aqui e sai por cima. Então, esse é o efeito chaminé e foi um partido adotado para esse prédio do Norman Foster. Aqui eu tenho um outro projeto, que é uma casa lá em Portugal, e que também usa a mesma ideia. Aqui eu tenho dois efeitos, né? Duas ideias de refrescamento do ar. Então, eu tenho o efeito chaminé por aqui, em que entra o ar frio e ele sai pela janela mesmo. E eu tenho também aqui esse telhado duplo com aberturas. Então, o ar entra por aqui e sai por cima. Ele tem umas aberturas no telhado, que são essas daqui, em que ele também refresca saindo por cima.
Aqui, ventilação cruzada, só para a gente entender. De nada adianta eu abrir aqui se eu não tenho uma abertura no lado contrário, porque aí a ventilação não é cruzada, né? Ela entra e fica, né? Então, eu preciso necessariamente ter uma entrada e uma saída de ar. Necessariamente, tá? Só para a gente ter ideia de como eu posiciono janelas. Se elas estão alinhadas, a tendência do vento é passar direto. Se elas estão desalinhadas, o vento caminha até achar um caminho para escapar. Então, eu preciso entender o que é mais confortável para o uso do meu ambiente. Eu posso ter janelas com portas com veneziana para circular ar. Então, quando eu falo de uma área administrativa, por exemplo, em que eu vou ter que fechar salas, como que eu posso trazer esse ar e jogar para dentro do meu ambiente se aqui dentro vai ser tudo fechado? Eu posso usar de venezianas, posso usar de brise nas portas para permitir com que entre o ar. Esse tipo de janela é uma janela muito legal, a janela que a gente chama de pivotante, porque ela abre 100% praticamente do vão, então ela permite uma grande entrada de ar. É bem interessante ser usado. Então, aqui, de novo, né, ventilação cruzada, eu passo direto quando eu tenho os dois lados com aberturas. Nesse sentido aqui, é muito pouco a contribuição de uma ventilação cruzada. Aqui, de novo, eu tenho, né, formas de entrar e fechar a circulação do ar. E aqui tem um exemplo muito bom do Lelé, que é um dos grandes estudiosos aí de ventilação. Os projetos dele normalmente não usam ar-condicionado, mesmo sendo projeto de grande porte. E aqui é o Saracubichec, né, que é o hospital, em que todo esse corredor ele é ventilado. Se a gente observar, a gente vê que aqui tem umas janelas, ó. Então, esse formato contribui também, o ar, aqui tem também um espaço que o ar sai, então o ar consegue escapar por aqui, então o ar frio, as portas têm uma veneziana embaixo também, então o ar quente, ele vai subir por aqui e vai escapar, e ele ainda tem esse brise que traz também o ar e também ajuda a escapar. Aqui eu tenho uma vista de fora, ó, dessa cobertura, o final dela é assim. E até os muros, ele não fez os muros fechados, ele criou alguns elementos vazados para realmente permitir com que a ventilação passe. Aqui é um outro projeto, que é essa sede de desenvolvimento urbano, fica em Medellín, e que também tem a ventilação cruzada como um dos principais pontos do partido arquitetônico. Na verdade, é o principal. Então, eu tenho o estudo do sol, né? E aí, essa pele aqui exterior, ó, que encapa todo o edifício, né? Que nada mais é do que um brise, ela é composta por elementos pré-fabricados de alta qualidade que permitem conduzir uma chaminé solar interna e refresca o ar frio exterior. Aqui é o contrário, né? Aqui o problema é que é muito frio do lado de fora, então o objetivo era tornar mais confortável internamente. Então, para isso, houve a ideia de transformar a pele como se fosse um brise solar, mas ele trabalha com a convecção também. Então, você traz um conforto térmico e cada andar foi estudado o conforto. Então, você tem aqui um grande duto que traz também essa tipo uma chaminé solar que gera. Tá vendo que eu tenho uma pele aqui? Então, isso esquenta. Como o ar quente tem a tendência de subir, ele passa pelos andares e acaba transmitindo esse calor, mas ele também escapa por cima. É bem interessante esse projeto, vale a pena estudar depois. E aqui é uma casa que tem esses dois parâmetros, a ventilação cruzada e o efeito chaminé. Então, a ventilação cruzada tá aqui, né? O ar frio entra, ele circula e sai pelo lado oposto. E o efeito chaminé, ele tem, através desses pilotis, também entra por aqui e sai por cima. Ok? Aqui é um outro exemplo. Esse exemplo de ventilação cruzada, na verdade,
é um termo de implantação do prédio. Então, para não fechar esse muro de fora a fora, que barrar a ventilação que circulava de um lado para o outro, o arquiteto se propôs a criar essas aberturas e permitir com que os ventos entrem de um lado para o outro, então circulem entre as edificações. E para trazer conforto térmico também em Brasília, que a gente sabe que é um lugar que é bem quente, né? Além da questão da ventilação cruzada, a gente tem também o resfriamento evaporativo. Resfriamento evaporativo é eu posicionar um espelho d'água para o lado em que o vento vem, para que quando o vento passe por aqui, ele seja umidificado e traga essa umidade do ar para dentro do edifício. Isso é bastante usado pelos modernistas. Então, em Brasília, que a gente sabe que tem um clima super seco, o Oscar Niemeyer pôs, a gente às vezes acha que ele só pôs os espelhos d'água porque era bonito e tal, mas não é, tem o objetivo também de trazer esse conforto para dentro do edifício, e o Le Corbusier faz isso também bastante em vários prédios. Então, aqui é só alguns esqueminhas, eu vou deixar esse material está cadastrado lá, vocês podem olhar, só para que fico em dúvida onde que eu abro, onde que eu fecho, então tem um esqueminha aqui. E o último parâmetro é circulação, né? Então, quando eu falo de circulação, como que eu posso fazer? A gente já fez o programa, já pensou nos fluxos, mas como que isso pode me ajudar como um parâmetro funcional? Então, a setorização, ela auxilia na organização das atividades, ela é uma importante ferramenta para a gente desenvolver planta, é por isso que a gente fez o fluxograma partindo por setor, porque através do setor a gente consegue ter um desenvolvimento maior na planta, e para fazer a implantação é importante vocês estudarem a setorização e os fluxos, e ela agrupa ambientes que são coesos, ambientes que precisam ficar próximos. Então, como que eu faço? Eu analiso os ambientes e os setores que eu desenvolvi no programa de necessidades e no fluxograma. Eu verifico quais que têm acesso somente público, quais que têm acesso público-privado, ou somente privado. E a partir disso, eu verifico a melhor forma de posicionar esses setores. Então, por exemplo, aqui, eu tenho, dentro do mesmo edifício, eu tenho um hotel, eu tenho uma parte de escritório, eu tenho uma parte que é rentável, alugado, que podem ser comércios, e eu tenho uma parte residencial. Então, o arquiteto pensou, como que eu posso organizar isso, né? Aqui é a mesma coisa, uma parte de circulação, uma parte de cultura e uma parte de garden. Então, ele criou bloquinhos do tamanho de cada setor, de cada área de setor, e foi posicionando e fazendo estudos de como usar isso para organizar o seu projeto. Falando disso de forma prática, né? Como que isso acontece nos projetos? Então, por exemplo, aqui eu tenho um edifício que eu pus até acho que no slide da aula anterior, em que mistura vários usos. Eu tenho o verdinho, que são escritórios, vermelho, o laranjinha, que é hotel, eu tenho estacionamento, tenho o setor público e tenho o setor residencial. Tudo isso dentro do mesmo prédio. Mas eu precisava que os acessos fossem independentes. Como que eu faço isso, né? Então, eu tenho uma grande área pública, que é o embasamento. Esse embasamento, eu tenho vários halls separados. Então, eu tenho um hall que só leva para o residencial, eu tenho um hall que só leva para o edifício de escritórios, e eu tenho um hall que só leva para o hotel. Quer dizer, se a gente fosse pensar de uma forma mais comum, talvez cada um desses fosse, para mim, um predinho, né? Eu colocasse um prédio residencial, um prédio de escritório, um prédio hotel. Mas você vê que, como ele precisava de muito mais escritório do que o restante, ele esparramou por cima do hotel. E ele também, para criar uma volumetria interessante, ele descolou alguns edifícios. Então, aqui no corte, eu vejo que isso tudo aqui é residencial, esse verdinho todo é o office, e aqui é o hotel. E aqui é a parte pública. Então, é uma forma de organizar. Ó, uma outra forma, olha que legal. Cada volume desse é um setor. Então, aqui eu tenho um setor que é público, que é tipo um shopping. Aí eu não me lembro agora de cabeça, mas eu tenho um setor que é só residencial, um setor que é só de escritório. E o último setor eu não me lembro também. Acho que é convenção. Oi? Ah, agora foi. Agora foi.
Agora mudou. Oi? Agora e o setor mudou. que é só a convenção. Então, ele separou dimensionou os volumes e reposicionou como bloquinhos mesmo. Então, essa ideia de setorizar pode ser, como eu disse na aula passada, um partido arquitetônico. Um outro projeto bastante comum que a gente sabe que foi pensado em setores também, né? É o Jamarrit Jabu, que é aquele da Nova Caledônia do Reis do Piano. Então, cada pedacinho desse é um setor. Então, ele chama de aldeia, porque ele se inspirou nas tribos lá indígenas daquela região. Então, essa primeira aldeia é administrativa, essa segunda aldeia é uma aldeia ele chama de zona de investigação, na verdade é uma parte de treinamento e tudo, e essa última aqui é a zona de exposição, que tem o teatro e as demais, o auditório e os demais usos de exposição. E um último aqui, em que eu tenho uma torre Beckmann, que é do Norman Foster, em que eu tenho plantas diferenciadas para setores diferenciados. Então, aqui eu tenho um setor que vem até esse pedaço, depois aqui eu tenho outro setor, aqui eu tenho outro setor e aqui eu tenho outro setor. Então, ele foi reduzindo e cada volume desse é um setor diferenciado, criando essa volumetria aqui. Um outro projeto, esse aqui vocês sabem que eu falo bastante dele, porque eu participei, né? O Hotel Paineiras, que é aquele lá do Corcovado. Então, também foi pensado em setor, né? Então, eu tinha um setor que era de estacionamento, um setor que era de estação de transferência, que é exatamente o que vocês estão fazendo no terminal rodoviário. Eu tinha uma parte que pertencia ao hotel, então era serviços e estacionamento, os apartamentos, e eu tinha uma parte que era convenção. Então, tudo isso foi pensado, aqui está uma perspectiva explodida, né, para entender, mas tudo isso foi pensado em pavimentos ou meio pavimentos e como isso ia se organizar também. Então, é importante a gente pensar no setor, porque se eu não pensar no setor, eu posso colocar, por exemplo, áreas que não se combinam muito juntas, e também posso separar coisas que deveriam estar juntas. Então, por isso é importante eu pensar nos setores. E fluxo, né? Quando a gente fala de fluxo, eu estou falando de movimento de pessoa, né? Pessoa e veículo. Isso normalmente acontece dentro dos lobbies, dentro do espaço de circulação, dentro dos espaços públicos, que é o que a gente vai acontecer. Quando eu falo em circulação, eu também estou falando em escadas e rampas e elevadores, né? Então, os espaços de circulação, eu preciso pensar muito bem neles. Onde que eles precisam estar? Qual é o melhor acesso para que o público chegue nesses espaços? Qual a função desses corredores? O meu corredor vai ser um corredor somente de passagem? Ou eu quero que ele seja também um lobby? Que ele seja usado também para proporcionar um espaço de convivência entre as pessoas? Então, como que eu posso fazer as pessoas ficarem naquele espaço? Então, a posição que eu deixo as escadas, a posição que eu coloco os elevadores, influencia no uso. Não é à toa que, quando a gente vai no shopping center, sempre as escadas estão nos pontos que eu preciso andar pelo andar inteiro. É ou não é? Às vezes eu quero só chegar de um andar para o outro, porque eu sei onde está a loja e eu não consigo. Eu preciso andar todo o andar até chegar na escada rolante. E isso é feito propositalmente, porque eu quero que o cliente ande por todo o espaço, para que ele consuma. Então, ele iria só comprar uma camiseta, mas aí ele passou numa loja de chocolate, ele comprou um chocolate. E assim vai, isso estimula o consumo. É por esse motivo que eu preciso pensar muito bem no uso da minha edificação. Então, é uma edificação... Se a pessoa quer chegar, então, quando a gente falou um pouco da chegada e da saída do transporte rodoviário, né? A pessoa quer chegar, ela normalmente quer pegar o ônibus logo, né? Ela pode estar atrasada, então eu preciso pensar. Se quem chega, é legal ele ir direto para o espaço, ou se quem sai, é legal já sair rápido. O que é melhor? Quem chegar, ter acesso, os dois ter acesso... Vai depender do local onde vocês vão fazer o projeto também.
Então, eu preciso pensar muito bem nesses corredores, para eles não serem corredores muito estreitos, ou que não sejam grandes demais. Se eles não têm função das pessoas ficarem, talvez eles não precisam ser muito grandes, né? Então, pensar muito bem nesses fluxos. Que mais? Quando eu penso nos espaços, né, eu penso na direção do movimento. Então, se eu tenho um movimento horizontal, de circulação horizontal, ou se eu vou ter movimentos verticais também, ou seja, vai subir para algum outro pavimento. Se essa circulação é pública ou privada, então eu vou ter corredores que são exclusivamente privados, então as pessoas do setor público não podem passar. Qual é a frequência de uso? Essa circulação é usada normalmente ou ela é usada exclusivamente para emergência, como, por exemplo, as escadas de emergência ou as saídas de rota de fuga? E qual o tempo que eu uso? Uso de manhã, de noite, de dia ou uso o tempo todo? Então, tudo isso é importante eu analisar quando eu falo dessa circulação. Setorização e fluxos. Como que eu trabalho com isso, né? Eu analiso o entorno, os acessos, os viários, transportes, que a gente já até fez. Analiso a topografia do terreno para ver se eu não estou colocando o acesso num lugar em que é um barranco e que a pessoa não vai acessar, né? Penso como criar esses fluxos. Então, por exemplo, o trabalho da Jéssica que tem que transpor a linha férrea. Qual o melhor lugar para transpor? Onde que as pessoas cruzam? Onde seria o melhor lugar para criar transposição? É importante que essa transposição seja clara e desobstruída. Gente, é aquela história que a gente fala, quando a gente vai projetar uma praça, acho que vocês já fizeram projeto de praça, né? Se eu coloco um caminho que a pessoa não vai fazer, ela vai pisar na grama. Porque ela não vai obedecer o piso só porque existe piso. O caminho tem que ser desobstruído e tem que ser claro. Então, os fluxos têm que ser claros. Eu preciso pensar qual o melhor caminho para a pessoa fazer. Ela sempre vai usar essa ideia de seguir a menor distância entre dois pontos. A pessoa sempre vai fazer. Por isso que eu digo que no shopping, eles colocam pensar de forma proposital as escadas no pior lugar para você andar o shopping inteiro. Porque se você pudesse fazer o menor caminho, você faria, tá? Então, pensem nisso. Num terminal, talvez seja interessante a gente pensar no melhor caminho. Quando a pessoa tem o fluxo como prioridade no projeto, como partido. Então, aqui eu tenho um concurso, né, que era uma expansão para o Museu do Ambiente. E aqui eu vejo que foi o partido, porque, olha só, a pessoa, ela defendeu o projeto dela perante o concurso através de fluxos. Então, ela pensou, qual vai ser o fluxo do subsolo? Qual é o fluxo do térreo? Qual é o fluxo do pavimento superior? E assim por diante. Através disso, ela tem o fluxo, e através do fluxo, ela desenvolveu todo o seu projeto, seu partido arquitetônico. Um outro projeto, né? Aqui é uma escola de arquitetura, né? Na verdade, é um campus da escola. E foi finalista do concurso, então também pensou, tá vendo que tem as setinhas? Tem toda uma legenda, não coloquei aqui, mas é só para mostrar como o fluxo pode ser um ponto muito importante no projeto que a gente está criando. Então, baseado nos fluxos, ele também defendeu o seu projeto. Aqui é o vencedor de um outro concurso, que é um hotel, né? Um hotel para uma Copa Verde, em que o fluxo também, ele foi vencedor, quer dizer, foi muito importante a defesa. Os roxinhos significa o fluxo que ele estava pensando para o mesmo tipo de setor. Então, isso favoreceu o projeto dele. Então, cada setor, tá vendo que o verdinho é um setor, o laranjinho é outro setor. Então, aqui eu tenho administração e refeitório, aqui eu tenho restaurante. E como eu pensei isso por fluxo, né? Setorizando, ao mesmo tempo que eu tenho setor, eu tenho as rampas de conexão, né? Então, por isso que eu digo que ele pensou na circulação. Como que eu evito erros em termos de circulação e de setorização e fluxos? Não reduza um programa complexo em pouquíssimos setores. Às vezes a gente fica com preguiça de criar vários setores. Professora, mas eu preciso ter tudo aquilo de setor que está lá naquele programa que eu fui seguindo. Preciso ter setor administrativo, preciso ter setor público, preciso ter setor, por exemplo, de segurança, preciso ter tudo aquilo. Tome cuidado, não queira reduzir a poucos setores, porque isso prejudica o projeto, torna mais difícil. Segundo,
Não levar em conta fluxos e hierarquia dos espaços. Então, eu não quero pensar no fluxo, não quero pensar na hierarquia, eu vou fazer o meu projeto de qualquer jeito, sem pensar nisso. Isso é um grande erro. Outro erro, não levar em conta a tridimensionalidade do projeto. Então, a gente tende a pensar o projeto só em planta. Tomem cuidado, porque se eu tenho mais do que um pavimento, eu preciso pensar na tridimensionalidade. Se eu tenho o pé direito alto e eu quero trazer isso, pense um pouco sobre isso. Se eu tenho áreas que tem pé direito alto, áreas que tem pé direito baixo, como vai ser esse fluxo das pessoas nesse sentido, né? Então, se eu preciso transpor então, se eu tenho uma rua que é alta, uma outra rua que é baixa, eu preciso entrar por um nível, sair pelo outro. Então, eu preciso pensar de forma tridimensional. E outra coisa, não levar em conta a tecnologia construtiva. Então, por isso que eu dei aula de estrutura antes, né? Porque a gente precisa saber que tecnologia que eu vou usar para pensar em como eu vou fazer o fluxo. Porque se eu quero criar grandes lajes, grandes vãos, eu preciso saber como que eu vou fazer antes de defender essa prática. Então, essa seria... eu coloquei aqui, são 3 grandes parâmetros, né? Que é a circulação e setorização, que é circulação e fluxos, a parte de ventos, de ventilação, e para que a gente possa não se esquecer dele e fazer tudo com... Talvez usar algum desses 3, né? Circulação, insolação ou ventilação, como parâmetro aí para o nosso projeto. De qualquer forma, sendo o nosso principal motivo de partido arquitetônico ou não, a gente tem que considerar esses 3 aspectos de qualquer forma no projeto, e ele pode ser um partido arquitetônico. Ok? Ok, professora. Tudo bem, gente? Tá claro que é para entregar semana que vem? Sim, senhora. Então tá bom. Ó, se vocês quiserem me mandar alguma coisa por e-mail, só me avisem que mandaram. Porque às vezes eu não vejo esse e-mail com tanta frequência, tá bom? E aí a gente vai conversando até semana que vem. Semana que vem a gente começa a aula com a apresentação dos projetos. A gente vai apresentar a entrega do trabalho, a parte teórica que vocês fizeram vai valer 70% da nota e a apresentação vale 30%. Então, vocês precisam apresentar. Tá bom? Jesus. Tá bom. Gente, pensem que vocês estão apresentando como se fosse para um cliente, entendeu? Não, tá bom, 7 e passa. Eu tenho feito... mais nervoso. Não, eu tenho feito muito isso, ainda mais agora nessa época de corona, que a gente não pode encontrar cliente presencialmente, a gente tem que fazer virtualmente. Né? Tá bom? Verdade. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A Rosa falou alguma coisa do estágio com vocês? Falou. Então, ela fez uma reunião com a gente para poder explicar, né? Alguns pontos que estavam preocupando a gente. Inclusive a data que tem lá no portal para que a gente pudesse entregar. Ela disse que não iria valer aquela data, né? E que só iria voltar, ter a validade quando voltasse às aulas. Mas ela pediu que se desse, e quem já estivesse encaminhando, mandar pelo menos o termo, né? Que é a primeira parte do estágio que tem que enviar. Quem conseguisse enviar o termo já poderia enviar. Só que daí o que aconteceu? Eu estava até conversando com o Leandro hoje. O Leandro tentou enviar, aí ele enviou primeiro para uma pessoa que é responsável por essa parte, que a Rosa passou. Aí essa pessoa manda para a Rosa validar e depois retorna para o aluno enviar no portal. Então, assim, tem um caminho, né? Aí, na verdade, pelo portal, igual no meu eu entrei, já não tem mais como enviar, porque já passou a data, né? Então, agora eu não sei como que tá fazendo, se tá tendo que mandar primeiro para Rosa ou mandar para essa menina que fica responsável, eles dão ok, devolve, daí tem que entrar em contato, parece que com o tutor que é responsável lá para poder liberar.
Tá complicado, professor. Mas vocês já estão fazendo? Vocês têm horas de estágio? Como é que tá isso? Se quiser Então. assinar o meu, eu aceito, porque tem nada. Eu não tenho tudo. Eu tive algumas coisinhas só que eu comecei a ver antes de acontecer esse problema todo, daí parou. Eu não sei como que eu vou conseguir enviar o termo, porque daí o termo você tem que enviar com a hora total, né? Que são 160 horas lá. Então, e assim, o projetinho que estava em andamento para poder funcionar, até mesmo para ajudar todos os alunos, para ninguém ficar sem, acabou parando também por conta desse período, né? Aí não tinha como realizar, não tinha como a gente fazer e a gente ficou a ver navios. Agora eu não sei. Não sei como é que vai ser, viu, professora? Tá complicado. Bom, vamos ver o que a gente consegue, né? Professor. Oi. Então, no meu caso, o que aconteceu? Eu fiquei lá quase um ano, né, no estágio da loja. Só que aí, por exemplo, eu trabalhava de sábado, eu trabalhava dias e horas a mais. E aí, na hora de eu enxugar isso daí, porque tem uma tabela lá pra gente preencher. Aí eu tô tendo um pouco dessa dificuldade, porque eu não sei se tudo que eu posso incluir, por exemplo, coisa que eu fiz sobre briefing, se essas coisas entram na carga horária ou se não entram. Filha, você tem coisa demais, esse é o seu problema. Aqui a gente não tem nada. Brenda, tudo entra, você só tem que O fazer. único Eu trabalhei lá, 6 horas por dia, 30 horas por semana. Ponto. O resto você libera pra gente. O problema lá é que são engenheiros elétricos e sei lá o quê. Aí eu vou mandar, tô passando por uma arquiteta que eu fiz serviço lá também para ela assinar, porque engenheiro elétrico não adianta. Ou a menina Mas a trabalhava empresa não pode assinar para você? Quê? Normalmente é a empresa que assina. Mas quem que é o responsável técnico? Então, isso que eu fiquei na dúvida, porque os donos da empresa, eles são engenheiro elétrico. Aí não pode. Eu não sei. Aí você tem que conviver com a Rosa, porque acho que não pode. Pelo que tá falando, é só engenheiro civil e arquiteto que pode assinar. Só. Pode, se for uma construtora que o dono é um advogado, não faz a menor diferença. Não pode. Então, não pode mesmo. A sorte é que lá uma das meninas, ela é engenheira civil há uns 4, 5 anos. E aí ela que vai estar assinando. Então, daí ela que vai assinar, daí você tem que tomar cuidado. Então, você tem que tomar cuidado, porque eu acho que você vai ter que fazer como se fosse autônoma, né? Daí você não vai colocar empresa, porque deve acusar que ninguém tá sabendo me responder agora. Se eu vou ter que colocar como autônomo, como se eu fiz serviço para o engenheiro que vai assinar ou para a loja. Ninguém tá sabendo responder. Ô Brenda, se o responsável técnico da empresa não é ela é sua supervisora, ela pode assinar como supervisora, só que aí ela vai ter que assinar como pessoa física. Dita travou. O que você falou? Tem que ser supervisora? Então, porque tem a parte de supervisão. Se ela assinar como sua supervisora, ela presta serviço para uma empresa. Ela não tem empresa, ela vai assinar para você como autônoma, como pessoa física. Não sei, gente, eu não tô muito por dentro dessa história de estágio. Tentei conversar com a Rosa mesmo. Ela que sabe os parâmetros, porque quem sabia era a Priscila. Entendeu? Então, exatamente. A gente acabou não se preocupando, professora, por conta disso, que ela estava até, assim, já alinhando tudo. Nem foi culpa dela, porque ela não sabia que ia sair. Com certeza, se ela soubesse, ela tinha passado todas as informações, né? Mas... Sim, exatamente. É que a gente acabou, né, ficando tranquilo também por conta dela estar ajudando a gente. Até o projetinho mesmo foi conversa dela também, né? Foi tentar levar para lá. A gente tinha ideia de abrir aquele escritório piloto, lembra? Isso, também, exatamente. Tinha um escritório piloto, tinha parceria com a prefeitura. Trabalhasse, compensasse as horas. Agora não sei. Não, ia ser lindo. Ia dar para ajudar todo mundo tranquilamente, sem ficar todo mundo desesperado. É complicado. Agora não sei como vai ser. Vamos ver, né, gente? Mas vamos seguir com o nosso projeto.
Vai dar tudo certo, tá bom? Então, qualquer coisa, vocês me chamem, me mandem e-mail e eu tô aqui à disposição de vocês. Professor, Ok. Oi. aí, se o pessoal quiser sair, é que eu tô tendo que reiniciar o roteador toda hora. Para eu mostrar o meu, e eu fiquei com uma dúvida, a senhora falou dos ventos, só que na hora que eu pesquisei o vento predominante da cidade, tudo dava oeste. Não, Eu aí fiquei com essa é assim, eu falei do Nordeste, é o vento que predomina na maior parte dos lugares. Se você conseguiu fazer o estudo do terreno, tudo bem, Ah, tá. tá? Eu tinha ficado com esse receio. Não tem problema. Tem locais que são outros ventos que são mais predominantes. Uhum. Tá. Tá bom? Professora, eu fui fazendo exatamente. Posso te mostrar rapidinho, esse pessoal que quiser sair também? Eu fiz exatamente os bloquinhos para enxergar como que ia ficar a altura, tamanho. E aí, só falta eu pensar em como que eu vou jogar a estrutura, qual que eu vou manter, que eu tinha ideia de deixar, fazer algo de metal e vidro, só que eu estava justamente com medo de ter algum problema em relação à insolação, né? Ficar quente demais, e aí essa estava sendo minha preocupação. E aí eu fui tentando jogar. Eu vou mostrar aqui, mais fácil do que eu falo. Gente, boa noite para vocês. Boa noite, Conrado. Boa noite. Tô fechando aqui algumas coisas. Tudo certo também, tá? Boa noite. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite, Jéssica. Aqui. Nossa, quanta coisa aberta. Meu Deus. Aqui, ó. Abriu o SketchUp? Abriu o SketchUp? Abriu, Breno. Abriu. Tchau, gente. Boa noite pra vocês. Tchau, Lucas. Boa noite. Então, professora. Está travando um pouco. Eu estava com receio porque aqui passa uma ciclovia, bem aqui passa uma ciclovia. Eu estava pensando em jogar um viaduto, alguma ponte, alguma coisa para passar ônibus, para não atrapalhar as pessoas caminhando. Só que aí eu fiquei pensando também que de qualquer jeito eu tenho sempre uma parte desse triângulo retângulo que cobre, né? Então acredito que não vai adiantar eu fazer isso para não atrapalhar a ciclovia. Esse era o meu receio em relação à ciclovia. E aí eu fui jogando a altura dos blocos, o que fica mais alto é o átrio central e o restante as cabines, o banheiro. Ah, o banheiro que eu fiquei em dúvida também. Se eu mantinha mais ou menos uns 2,70 ou se eu tinha que deixar ele alto por causa da ventilação. Não, na verdade, você não precisa ter ele muito alto, mas assim, você vai ter o pé direito meio que único para tudo, né? Aí o que a gente faz é rebaixar forro. Quando a gente quer que um lugar seja mais baixo, a gente rebaixa o forro. Uhum. O meu receio de colocar a estrutura metálica é como que a questão da sustentação e o restante das paredes, que tipo de material eu poderia usar? É alvenaria, quer dizer, alvenaria, pode ser alvenaria, pode ser drywall, pode ser o que você quiser. A estrutura independe do fechamento, entendeu? Uhum. Aí eu fui ver se eu tinha algum problema em relação à topografia. E aí ela é bem, assim, comparada aos terrenos que eu já fiz projeto, eu achei ela bem singela. Então, a avenida tá para cá, o norte dela tá para essa direção aqui. Então, eu vi que eu não. É quase plano. Eu tenho que jogar. É, quase plano, então não ia ter problema em relação a isso.
Aí eu comecei a desenhar no CAD, que metade CAD... Não, peraí. Parou de compartilhar? Não, tá compartilhado. Aí eu passei a jogar os ambientes, né? E tentando montar a volumetria. Aí eu tava desenhando a parte do ônibus, eu só fiquei com dúvida na hora da distância um para o outro para manter aqueles 45 graus. Mas enfim, eu tentei, agora no volume, quando você olha de frente, né, não vai ter muita diferença. Ele dá a diferença na planta mais olhando por cima. Então, faz tipo um set agora, um set aqui e vem para cá. Aí eu estou agora desenhando o volume. E aí eu fui tentando encaixar, né, para ver que volume que ia dar. Então, eu fui pegando setores, como eu estava com dificuldade, eu fui pegando setores, jogando eles e montando. O que acontece? O meu norte... Cadê o norte? Mais gente, norte. O meu norte, ele tá nessa direção aqui. Então, eu fiquei pensando, de qualquer maneira, a abertura tem que ser, né, eu vindo da avenida, eu tô nessa direção. Aí eu virei o terreno só para continuar desenhando. Tudo bem. Tá? E aí eu fiquei pensando... Eu tô vendo só o seu sketch. Você tá mostrando alguma outra coisa? Ah, eu tava no AutoCAD, por isso que eu perguntei se mudou. Não. Eu tenho que compartilhar e compartilhar de novo. É isso. Tá. Agora abriu, né? O AutoCAD. Abriu sim. Então, eu olhando do mapa, ele é assim, ele fica assim. Aí eu fui e girei o terreno para eu conseguir encaixar as coisas melhor. Ah, não, tudo bem, isso não tem problema. Tá? Aí o norte, ele tá mais ou menos a noroeste? Ou considero o oeste? Bem um pouquinho. Não, o norte tá aí, é essa setinha vermelha, não é? Isso. Na sua posição, ele tá sudoeste. Sudoeste? Ah, é, isso. Sudoeste. Norte, sudoeste. E aí, aí eu fazendo o estudo dos ventos, fala que o vento vem a oeste. Aí eu fiquei pensando, eu vou considerar o oeste conforme aonde que está o oeste do seu agora? norte. Oeste do seu norte. Ah, tá, entendi. Então, ou seja, ele está vindo de baixo. O vento. Daqui, né? Isso. Faz sentido, porque lá bate bastante vento mesmo. Aí eu fiquei pensando, se eu ia usar o vão livre, para eu não perder a ventilação dali, eu não queria deixar lugar. Aí, esse que é o meu problema de definir qual material final eu vou usar. O receio de ou ficar muito quente, ou não circular o ar direito. Aí é partido arquitetônico, Brenda. Na verdade, você tem que pensar. Primeiro, pensa numa volumetria, o que você quer, qual é o seu partido, o que você quer priorizar, se é o fluxo, se é a setorização, se é o parâmetro de conforto térmico. Aí você precisa setorizar para poder dizer, entendeu? O meu seria a setorização. A única coisa que eu não consegui separar muito bem foi a zona de embarque para desembarque. Porque, por exemplo, eu estava pensando numa alternativa sempre não do embarque rápido, mas a pessoa usufruir primeiro para depois ir para a estação. Tudo bem. E aí, aqui está o espaço até do desembarque. Eu não sei se eu coloco alguma barreira, alguma coisa, porque eu não sabia para onde jogar essa questão do desembarque, por exemplo, deixar de um lado oposto, porque essa linha aqui que eu demarquei seria como pista, aqui ficou um espaço para abrigo e aqui é pista também, tipo, tem uns 20 metros aqui, para eu sair com o ônibus,
aqui vai ter uma parte para o abrigo, né? Que a senhora falou para deixar um espaço para os ônibus que ficam esperando. E aqui a área... Aqui acho que está com 8, 10 metros. Mais um recuo lateral. E aquele arco lá que é o mínimo para o ônibus fazer a manobra. E aí a volumetria agora, estou pensando o que vai... Porque eu também não quero deixar... Então, mas não pensa na setorização. Para o partido agora, você não pode pensar na setorização só em 2D, só em planta. Você tem que pensar na setorização como cubinhos. Entendeu? Para você gerar um partido. E o fluxo, você fez quando você fez o fluxograma. O que tinha que estar ligado com o quê? O que tinha que tá perto do quê? Então, isso você tem que... Por isso que a gente fez o fluxograma primeiro. Entendeu? Tenta evoluir isso. Eu acho que o caminho tá certo. O que você precisa é só soltar um pouco agora. Tá. Eu fui rabiscando no caderno os volumes, e aí eu tinha pensado em colocar um espelho d'água, alguma vegetação no meio, né, onde seria o centro. Então, mas isso para agora, Brenda, não é tão importante. O importante é você definir a ocupação do seu prédio em implantação e um partido arquitetônico. Isso que é importante. Depois, se vai ter paisagismo, se vai ter mais estacionamento externo, se vai ter praça, isso aí você pode definir mais para frente. Tá. Então, como meu partido está ligado à setorização, agora eu só vou me preocupar em que material vou estar usando e qual vai ser o volume final, certo? Isso. Na verdade, não é nem o material. Você não precisa estar pensando no material todo. Você precisa pensar na estrutura. Nos eixos estruturais, como que vai ser, qual altura vai ser, qual o espaçamento dos pilares, isso sim. Aí a gente se baseia naquele da aula que a senhora passou. Eu não lembro, se está na aula 7. É a aula 7. Porque aqui eu já fui contando também a medida, dependendo do vão. Por exemplo, vou ter uma viga aqui e outra viga aqui. E aí eu estava definindo agora se ela ia ser parte do... Então, mas lança primeiro, lança a malha. Se você já tem mais ou menos que vai ser esse o formato, lança a malha estrutural. Os pilares vão ser de quantos em quantos metros. E depois você ajusta as coisas dentro disso. Tá. E aí, como eu tenho que pensar na espessura também desse pilar? Não, por enquanto não. Por enquanto você pode desenhar com qualquer tamanho. Só representa ele. Tá? Tá. A internet estava caindo na parte do final, que a senhora falou da apresentação, só escutei o final, assim, apresentação. Não, a mesma coisa que eu falei na aula passada, que a apresentação vai valer 30% da nota e o trabalho escrito, né, vai valer 70%. Tá bom. Mas o caminho tá certo, só continua desenvolvendo que vai dar certo. Tá bom. Obrigada, então, boa noite para você. Imagina, boa noite, Brenda. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.